Gente, eu estou aqui apresentando para vocês, do Folha das Cidades, é um prazer estar aqui conversando, um livro, Certas Ruas de Porto Alegre. É o primeiro livro publicado que eu fiz sobre as ruas de Porto Alegre. No caso, certas ruas. Eu trato de algumas ruas. Como agora estou numa franca elaboração de um livro que eu vou denominar Algumas Ruas de Porto Alegre, porque são quase 600 ruas que o vereador João Carlos Nedel, em 6 mandatos, nominou. Ele foi muito conhecido, eu entrei na Câmara com ele, em Porto Alegre, como um sujeito que dava muito nome de ruas, até era criticado. Eu discordo disso. A coisa mais importante para as pessoas é ter um CEP. Sem uma rua nominada, não tem CEP. As pessoas não recebem cartas, não recebem a sua conta, o seu boleto, tem que dar um outro endereço. Isso é muito horrível. Porto Alegre havia um desdém sobre isso. Então, está já mais do que 50% da elaboração pronta, eu estou pegando todos os processos, eu tenho uma pilha aqui de processos, inclusive físicos, que eu pego, coloco o nome da rua, eu busco o CEP e o bairro. Porto Alegre tem muita confusão sobre os bairros, porque em 2016 houve uma mudança dos nomes de bairros. E faço uma anotação, o que é para colocar na placa e o que foi essa pessoa, afinal de contas. Você mora na rua, vou pegar o caso de Ipanema, você mora na rua Conselheiro Francisco Xavier da Costa. É uma rua de 3 quilômetros, 3 mil metros. Imagine quantos endereços existem em 3 mil metros. Inclusive, falei com uma amiga minha, jornalista, que é altamente antenada, e ela não sabia quem era o conselheiro Francisco Xavier da Costa. Conselheiro era o nome que se dava aos vereadores. Ele foi eleito em 1912, assumiu de 13 até 1930, foi o primeiro negro assalariado, gráfico, a assumir uma cadeira na Câmara de Porto Alegre. Ele foi eleito pelo Partido Republicano, mas ele era um sujeito de esquerda, altamente antenado com os movimentos de esquerda, os movimentos sociais de Porto Alegre. Então, é um negócio super bacana, mas também você tem que saber quem foi o Barão de Ubá. Uma pessoa ligou para o pessoal da empresa Imob, que está colocando as placas nas ruas, e ele era o Fernando, que inclusive estudou comigo jornalismo lá na PUC, ele disse, mas Fernando aqui diz nome consolidado pela tradição, mas eu não quero saber da tradição, eu quero saber quem foi esse Barão de Ubá. Quem foi o Barão de Ubá? Foi o maior traficante de escravos do país e ele usou o maior número de escravos que uma pessoa utilizou nas plantações que começavam do café no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Afinal, quem foi o Barão de Cotegipe, que é no bairro São João, que adentra a Sociedade de Ginástica Porto Alegre Sojipa, que passa pela Marcelo Gama, nosso grande escritor de esquerda, comunista, anarquista, que atravessa a rua Carl von Koselleitz, com quem fez muitas críticas a esse barão do Cotegipe, ele era senador da República, votou contra a lei Áurea. Ele disse para a princesa Isabel, colocaste em jogo o trono. Ela disse, 1000 vezes perder 1000 tronos do que não libertar os escravos. Eu não entro aqui numa discussão sobre a posição da princesa Isabel, porque que ela fez essa proposição legislativa, mas eu coloco a posição desse sujeito, e nós temos que desvendar isso para a cidade. Quando eu olho para Porto Alegre e verifico que o centro histórico da General Câmara, portanto, da biblioteca, atrás do Teatro São Pedro, até a usina do gasômetro, todos são nomes de generais e pessoas importantes da Guerra do Paraguai. Quando eu olho para o centro histórico e verifico que só tem uma mulher, Marquesa de Sévigné, uma escritora do século XV, do século XVII, desculpe, na França, e tem uma santa, Conceição. E agora tem uma outra rua, perto da rodoviária, que é de uma mulher, que a maioria nem conhece, porque é uma rua nova. Então, nós estamos vendo como isso mostra a história de uma cidade. Negros. No centro histórico começa José do Patrocínio, é o único nome de negro que tem no centro histórico. Então, eu comecei a fazer esse estudo, estou com um livro praticamente pronto sobre o centro histórico, onde eu não só faço uma análise de todas as praças, todos os largos,
todas as ruas, tento colocar questões do que havia nessa rua antigamente. Eu pego a rua Andrade Neves e verifico que na Andrade Neves teve a segunda agência da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, que teve a Câmara Municipal, que teve a maior casa de jogos, o maior cabaré, a maior jogatina de luxo que já teve em Porto Alegre, o Clube dos Atiradores, onde o general Flores da Cunha jogava um bom carteado, onde o Paulo Gordo, conhecido como Paulo Gordo, mas Paulo Coelho, tocava piano, um dos maiores pianistas que morreu com 30 anos de idade de tuberculose. As pessoas morriam de tuberculose na década de 40. Então, você conhece a história de uma cidade resgatando a memória. E eu trabalho contra o esquecimento. Minha meta, meu foco é contra o esquecimento, trago memórias. Eu faço isso cotidianamente, não só no tema de Porto Alegre, mas principalmente em Porto Alegre, nesse ano que nós estamos fazendo 250 anos de Porto Alegre, 26 de março de 1772, 26 de março de 2022, 250 anos. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar.